Então, nós estamos neste momento aqui, pelo Face, escolhemos esse momento, final de ano, infelizmente não é ainda final da pandemia, para conversarmos sobre esta encíclica Fratelli Tutti. Daqui a pouquinho o Padre Zezinho já estará entre nós, ele está resolvendo um probleminha de som, mas já estará conosco. Essa encíclica social, na verdade, uma encíclica social. Aí, Padre Zezinho está chegando, vamos ver se agora o Padre Zezinho fala. Será que, que bom, agora sim? Está me elogiando que eu vou começar a acreditar. Estamos aí com o Padre Zezinho. Vocês com pouca luz, eu estou com muita luz, qual é o problema? É iluminado e iluminador, Padre Zezinho. Mas tá bom, tá bem iluminado. O Padre Mário Marcelo, Padre Zezinho, ele estava, enquanto tentávamos resolver o problema de tecnologia, o Padre Mário Marcelo estava contextualizando a Fratelli Tutti no número 6. Qual seria o contexto desse documento social, Padre Mário Marcelo? Então, ele traça aqui justamente essa linha, né? Numa sociedade hoje, que vem justamente, como é que ele coloca aqui? Como formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, e ele fala que nós só podemos salvar essa sociedade através da fraternidade. Né? Agora, Padre Zezinho, eu sei que o Padre Zezinho tem a Fratelli Tutti aí, está toda anotada, né? Qual seria toda rabiscada? Qual seria um destaque, algo que realmente lhe chamou a atenção, Padre Zezinho? Olha, eu comecei a anotar depois da página 60, por aí. E ali achei que devia a introdução para quem quisesse participar desse livro, dessa encíclica, quem era o Papa. Aí eu aproveitei para dizer que estamos diante de um Papa filósofo, sociólogo e teólogo, porque os conteúdos vão nessa direção. Então, eu digo que um padre, um seminarista, um catequista, que não ler a Fratelli Tutti nos próximos 6 meses, estará desatualizado, porque é muito rico o conteúdo. Todos os capítulos, e basta ler os capítulos, que são 8, né? 8. Isso. Já dá para ver o que Jesus, quer dizer, o que o Papa quis dizer. E ele é muito sociólogo. As sombras de um mundo fechado. Um estranho no caminho. Pensar e gerar um mundo aberto. Um coração aberto ao mundo inteiro. A melhor política. Muito clara, essa parte aqui é interessantíssima. Diálogo e amizade social, caminhos de um novo encontro, a religião a serviço da fraternidade do mundo. Interessante que o Papa usa mais de 8 encíclicas sociais para fundamentar o que ele fala. Então, ele já começa dizendo que Jesus foi enquanto os outros, Francisco foi, e baseado em Jesus e em Francisco, e com histórias que ele viveu com ortodoxos muçulmanos, ele abre a encíclica falando de encontros. Isso achei lindo, porque ficou mais fácil para depois explicar aos outros a sociologia do Papa. A primeira coisa que eu queria dizer é que, de fato, ele mostrou a sua capacidade de sociólogo, que a gente viu, mas não percebeu, resumido nesta encíclica. É o que eu penso. Essa questão do mundo fechado e do mundo aberto tem a ver também com a dinâmica do amor, não é? Eu sempre falo que amar é abrir. E nós somos gente que tem uma cruz do coração aberto, né? Sagrado Coração de Jesus,
é aquele que na cruz nos deixou um coração aberto de onde saiu sangue e água. E ele disse o seguinte: quem quer ganhar a vida vai perder, quem aceita perder vai ganhar. Tem uma dinâmica de abrir. Muita gente, ao ler a encíclica, diz: mas como? Todos irmãos, não é? O mundo não é tão fraterno assim, mas ele já começa falando do São Francisco, que lá no logo no primeiro capítulo, o Padre Mário estava indicando isso daí. São Francisco toma a decisão, veja, 1200 e tanto, lá para trás, né? Ele toma a decisão de ir visitar um muçulmano, não é isso? Sultão. Um sultão, mas longe, num tempo que não tinha avião, nem carro. Ele supera as distâncias e vai até 800 anos atrás, vai até esse sultão. Tem até o nome aqui que o Papa lembra, o nome do sultão. E consegue estabelecer com ele uma relação de proximidade, apesar das diferenças de ideias, de sentimentos e de ideais. E aí, no final... Sultão era Malik al-Kamil. Exatamente. E aí, no final, o Papa diz o seguinte: ele conseguiu se libertar do desejo de domínio sobre os outros. Fez-se um dos menos favorecidos e procurou viver em harmonia com todos. Foi esse São Francisco que motivou estas páginas, o irmão de todos. Aliás, Fratelli Tutti é uma expressão do São Francisco, né? Eu não sei se o padre Marcelo, Mário Marcelo, comentou o número 4. Interessante porque Francisco dava uma orientação para os seus comandados que ele queria que eles fossem aos outros sem guerras dialéticas. E, na época, havia muitas guerras sangrentas. E Francisco libertou-se do desejo de domínio sobre os outros, fez-se um dos menos favorecidos e procurou viver em harmonia com todos. Então, diz o Papa, foi isso que motivou essas páginas. Sem contendas, sem guerra dialética, ir em paz, sem provocações. Eu achei espetacular essa colocação, porque é o jeito do Papa ser. Então, eu não sei se o padre Marcelo falou isso, mas esse assunto mexeu muito comigo, porque logo a seguir ele fala do irmão Bartolomeu, patriarca ortodoxo, e do o imã Ahmad al-Tayyeh. Praticamente essa encíclica foi escrita em função e em conjunto com os dois. Isso já me atraiu desde o começo. Então, não é uma encíclica só do Papa Francisco. Foi conversado. No número 8, ele já fala: ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Então, sonhemos com uma única humanidade. Ou juntos ou falharemos como humanidade. Eu achei que essa introdução mexeu muito com o que ele veio a dizer depois. Eu vejo essa encíclica como um momento fundamental de sociologia, até mais do que teológica. É a minha opinião, quero ouvir vocês. Esse diálogo que você falou aí é interessante porque o Papa Francisco ele está convencido de uma coisa também, que a fraternidade religiosa tem que nos levar a uma fraternidade universal. Então, a partir do momento que nós partimos, né, de uma fraternidade religiosa, porque temos uma história, temos um fundamento, temos uma cultura religiosa, temos uma fé, temos um olhar de Deus, todos nós. Então, se vivemos essa fraternidade religiosa, nós podemos promover uma fraternidade universal. E, mais do que nunca, ele está claro que ele fala aqui que só assim que o mundo pode ser salvo. Ele fala que o mundo sozinho nós não vamos nos salvar, nem a nós mesmos.
e muito menos o mundo, e precisamos salvar. Quando aqui no 32 ele diz, ó, ninguém se salva sozinho, que só é possível salvar-nos juntos. Por isso, ele trata disso, ele trata justamente dentro dessa pandemia, porque essa pandemia, como ele mesmo escreve aqui, desmascara nossa vulnerabilidade. E mais do que nunca nós estamos percebendo o quanto que nós precisamos nos unir. Muitos hoje, mesmo antes da encíclica, falavam, olha, nós só vamos conseguir superar essa pandemia se formos solidários, se nos unirmos. E é isso que o Papa Francisco fala. Só que ele traça essa união a partir dessa fraternidade, né? De sermos irmãos. Então, uma Interessante, fraternidade... né? A palavra de ordem do Papa, vamos pegar o Papa Bento XVI, a palavra de ordem era caridade. Sim. Antes dele, a palavra de ordem de João Paulo II é solidariedade. Ele tem até uma encíclica Solitudo Rei Socialis. E o Bento XVI, Caritas in Veritate. São 2 documentos sociais da Igreja. Poderíamos dizer, então, que a palavra de ordem do Papa Francisco é fraternidade, que também não dá para desvincular da solidariedade e da caridade. Padre Joãozinho, é interessante porque qual que é a grande bandeira hoje da modernidade? Qual o lema ali da Revolução Francesa? Se nós pegarmos, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Se nós olharmos, o mundo político assumiu as 2 primeiras. A liberdade, né, assumiu essa igualdade. Isso eles, se na prática, mas as 2 primeiras, ali, a liberdade e a igualdade, foi assumido pelo mundo político. Agora, o Papa Francisco sentiu que a terceira foi esquecida. Veja, o grande bandeira da modernidade, que são esses 3, a liberdade, a igualdade e a fraternidade ficou de lado. A gente não ouve muito falar em fraternidade. Então, eu acho que ele sentiu essa necessidade justamente de resgatar e mostrar e fundamentar a importância da fraternidade. Aí eu vejo o profeta que é o Papa Francisco. Porque logo a seguir, no capítulo 1, ele fala das sombras de um mundo fechado. Sonhos desfeitos em pedaços. A Europa Unida está deixando de ser Europa Unida. A União Europeia está desintegrando e a integração latino-americana foi um sonho, não está funcionando. Então ele diz, o mundo regrediu, não aprendeu. Durou mais ou menos 30 anos, menos até, e já estamos entrando em novas formas de egoísmo. O globalismo não faz irmãos, só parceiros. Ele diz que esta cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Eu acho fundamental. Isso é uma denúncia muito forte que só podia vir do Papa, porque ele fala que os mais fortes protegem a si mesmos. Os mais fracos não são protegidos. E que o mundo está sendo dividido a favor dos mais ricos. E a desagregação leva a desconstruição, até nem sei dizer, desconstrucionismo. A frase é difícil. Não, é verdade isso. Parece que está enquanto gerações se ocuparam de construir um mundo fraterno, ora, foram 2 guerras mundiais. O mundo teve que ser reconstruído 2 vezes, né? Existe hoje um desconstrucionismo, a palavra é até complicada. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora para fazer um pequeno intervalo cultural. O Padre Zezinho está aqui conosco, muita alegria, milhares de pessoas nos assistem nesse momento. O Padre Zezinho estudou lá nos Estados Unidos, depois chegou aí na década de 60 e grava seu primeiro LP, O Cristo Inconstante.
1969. E no mesmo ano ele grava um compacto, né, que tinha como título Canção da Amizade. Essa foi a primeira obra musical do Padre Zezinho, e era com o tal de Sidney e o seu conjunto, que acho que eram os Apaches, alguma coisa assim. E ele... Não, Apache não. Apache era o Silvio Brito. O esse era quem? Era o Sidney. O grupo Sidney. Aí tinha lá uma música que tem tudo a ver com Fratelli Tutti. Queria que o Padre Zezinho falasse dessa música, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje aqui. Ela dizia assim, ó: procuro alguém que cante comigo esta canção, que venha repartir comigo o coração, que saiba dizer sim, que saiba dizer não, que diga sim à vida mesmo quando ela diz não. Eu quero um companheiro que me aceite como irmão. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Ao longo do caminho eu rezo uma oração que é feita de esperança, que vai no coração, que sabe dizer sim, que sabe dizer não, sorri para a verdade, não mergulha na ilusão. Eu quero um companheiro que me aceite como irmão. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. E aí ele termina, o jovem padre José Fernando de Oliveira, Padre Zezinho, falava assim: eu faço um mundo novo ao longo dos meus passos, enquanto existe povo, não sei o que é cansaço. O mundo está melhor, pois hoje eu sei sorrir, e levo meu sorriso a quem padece a solidão. Eu quero um companheiro que me aceite como irmão. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Estamos em 3 irmãos agora, Padre Mário Marcelo, Padre Zezinho e eu. Você lembrava dessa música, Padre Zezinho? Aí? Eu fiz essa música para adolescentes de 14 anos. Era um grupo em São Judas, e era uma turma de 14 ou 16 anos. Portanto, a letra tinha que ser também bem adolescente. Eu, mais tarde, logo em seguida, eu fiz músicas mais adultas, mas eu queria conquistar num colégio, eram 14 colégios que cuidávamos, com adolescentes. Agora Por eu estou isso que a letra entendendo, é porque bem quando eu ouvi juvenil. essa música pela primeira vez, eu nem adolescente era, eu tinha 11 anos de idade. Era 1976, quando eu entrei no seminário. Tinha uma a mais, que era assim, ó: uma gota entrou no teto e foi caindo pela sala, outra gota foi... Mas sabe que essa música, para dizer assim, parece muito até infantil, criança. Como é que é? E a goteira começou, acordei preocupado, em minha mente. A chuva continuou. A gente tá com chuva aqui, eu tô escutando goteira aqui. Tá chovendo. E eu fiquei cantando, sem querer me vi sorrindo. Quanto pobre mais que eu, que não tem onde morrer. Não é isso? Falava da opção preferencial pelos pobres. Eu já falava de sociologia. Eu tinha 26 anos. Já falava de sociologia, da chuva que caía, portanto, eu falava o amor, a contemplação da natureza. E tudo era para os adolescentes, porque eu queria conquistar os adolescentes naqueles lugares onde eu ia e nas palavras que eu dava nos colégios. Então, eram músicas para gente de 14 a 16 anos. Mais tarde, comecei a fazer música para gente mais adulta, mas o princípio era o mesmo: contemplar a natureza, cantar com São Francisco. No começo, eu fazia muita música de São Francisco, e eu vinha dos Estados Unidos com um ritmo novo, mas tentando colocar o Vaticano II na cabeça dos jovens. Então, o meu projeto sempre foi o mesmo, não mudou, não. Eu, desde padre novo, eu queria levar ao diálogo os jovens
e a contemplação, através das músicas. Mas eu queria sociologia também. Então, eu ouvindo o Padre Zezinho falar, eu acho interessante porque quando nós olhamos, né, o próprio carisma da nossa congregação, né, a missão, ir ao povo. O Padre Zezinho foi alguém que foi uma igreja em saída, e o Papa Francisco sempre falando numa igreja em saída. E tem um termo que usa na encíclica, assim, que eu achei muito interessante, quando ele fala em êxtase, né, porque a É gente tem verdade. muito a gente tem muito essa questão do êxtase como algo assim pejorativo, né? Mas o que é um êxtase? Um êxtase é um sair de si mesmo, né? Um êxtase é um sair de si mesmo. E ele fala justamente que nós precisamos sair de nós mesmos. Ele fala assim, uma espécie de lei de êxtase, sair de si mesmo para encontrar nos outros um acréscimo de ser. Eu acho isso muito bonito. O Padre já falava, é preciso ir ao povo. E agora, ouvindo essa história do Padre Zezinho, que o Padre Joãozinho muito bem resgatou para nós aí. E quando nós olhamos o Papa Francisco falando numa igreja em saída, é preciso ir, sair. Mas ele fala aqui que para irmos até o povo, para nos complementarmos, nós temos que sair de nós mesmos. E às vezes, quando o bom samaritano, que ele desce daquele cavalo e vai ajudar o outro caído, ele não perguntou quem estava caído ou por que estava caído. Ele simplesmente saiu do seu cômodo, do seu comodismo, da sua vida cômoda, desceu daquele cavalo, sem conhecer quem estava ali, né, ali do caído, ele foi ao encontro, ele saiu de si, e como o texto diz, para encontrar nos outros um acréscimo de ser. É muito bonito isso, porque nós nos complementamos, né, nós nos realizamos quando somos capazes de sair nós mesmos para ir ao encontro do outro. E Verdade, ser irmão... temos um profeta chamado Papa Francisco, porque nos números 13 e 14, ele faz uma profecia muito forte. Ele diz, estão querendo construir a vida a partir do zero. E ele dizia, isso não funciona. Desagregação não leva a nada, porque são novas formas de colonização cultural e novas formas de alienação cultural. E há uma frase que ele diz aqui, muito pesado. Estas pessoas querem os jovens vazios, desenraizados, desconfiados de tudo, de modo que só confiem em suas promessas e se submetam aos seus planos. Assim funcionam as ideologias de diferentes cores, que destroem, desconstroem tudo que é diferente e, dessa maneira, podem reinar sem oposição. Para isso, precisam de jovens que desprezem a história, que rejeitem a riqueza espiritual e humana que se foi transmitida através das gerações e que ignorem tudo que os precedeu. Porque tem gente querendo construir a partir do zero. Não funciona. O mundo tem uma história. E quem ignora não tem chance. Deixa eu falar um negócio aqui. Isso aí que o Padre Zezinho está falando me toca muito fundo. E ele sabe disso, o Padre Mário Marcelo sabe disso. Quem não cultiva a memória, não constrói a história. E nós vivemos num mundo que despreza os idosos, o Papa Francisco fala isso, que são o depósito da memória, que tem a memória, querem passar a memória para os jovens. Mas quando o jovem não dialoga com o idoso, né, e não capta a história, a memória, ele vai ser um desconstrucionista, ele vai ficar refém de uma ideologia de ocasião, e talvez ele seja aquilo que o Papa Francisco de um jovem desenraizado, um jovem sem raiz, pode ter até flor, fruto, mas não tem profundidade. Aqui no conventinho, nós temos uma situação muito interessante. Você que nos acompanha sempre, que conhece aonde que o Padre Zezinho mora, no coração de Taubaté, desde que ele era uma criança, que veio lá de Minas, de Machado, né? Mora aqui. Aí o Padre Zezinho, então, é a pessoa símbolo daqui. Nós estamos aqui há 100 anos. O Padre Zezinho está há 80. Quer dizer, eu já estou aumentando um pouquinho a idade dele, mas em 2021, o Padre Zezinho completará 80 anos. E nós estamos cultivando um memorial, o Memorial Padre Zezinho,
Ano que vem, nos 80 anos, queremos inaugurar isso com pandemia, sem pandemia. Nós estamos trabalhando, enquanto a gente fala aqui, tem as nossas menininhas lá, a Gabi, a Juliana, o Frater Mário, que está aí na técnica atrás do Padre Zezinho, todo dia cultivando essa memória. E a gente descobre coisas, às vezes, que até o Padre Zezinho já esqueceu, né? Essa música aqui. Teve um dia aí que eu cheguei para o Padre Zezinho e falei, Padre Zezinho, essa música aqui, ó, que a gente canta aqui no conventinho toda semana, na missa, né? Dentro de mim uma voz insistiu que eu me entregasse ao amor. Ele falou, isso é antigo, já gravei. Não tinha gravado, escapou, né? Adolescentes. Hã? Era uma música para adolescentes. É uma música, e da gente canta aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente já conseguiu aprender a fazer durante a pandemia. Olha aí, ó. Isso aqui que você está vendo é o nosso site, né? O site aqui tem, ó, diáconos, nós temos 10 diáconos que vão ser ordenados sacerdotes nos próximos dias, né? Aqui, ó, no dia da live que teve com o Padre Zezinho, a turma toda aqui durante uma missa, inclusive o Padre Bertino, que ainda era vivo, né? Aqui, uma live que a gente teve também, logo no começo da pandemia, lançando o diretório espiritual, nosso reitor, o Padre Djalma. Então, você, ó, o Padre Zezinho aqui, você entra aqui, ó, conventinho.com.br, e você vai saber quem nós somos. Isso aqui foi a gente que fez, viu? Durante a pandemia, a gente aprendeu a fazer sites. Essa pandemia ensinou muita coisa. Ó, a pandemia ensinou muita coisa, inclusive a fraternidade, né? E, ó, pode rezar conosco, coloca a sua intenção aqui. Quer ser um deuniano? Vem ser religioso do Sagrado Coração de Jesus, aqui, ó, vocacional. Quer ser um amigo do coração, ajudar a formar novos sacerdotes para a igreja? Você clica aqui, Amigos do Coração, pronto, já disse o que é Amigos do Coração, e clica para se tornar um benfeitor, ó, faz seu cadastro e ajuda a gente. E também aprendemos a fazer YouTube, olha isso aqui, ó. Já temos 3.800 inscritos, começou esses dias. As nossas missas são transmitidas toda quarta, domingo. Temos, por exemplo, o grande sonho, que é a Casa Dom Couto, que vai acolher os nossos idosos. Aí o Padre Zezinho falando da Casa Dom Couto, né? Isso está no nosso YouTube, você pode entrar ali e se inscrever. Tá? Isso daqui é o YouTube Conventinho Amigos do Coração. Tudo isso, por que a gente está fazendo isso? O Padre Joãozinho está fazendo propaganda bem no meio da live, ele viu que tem 355 pessoas, está fazendo propaganda. Claro, propaganda é a alma do negócio, mas nós estamos, durante essa pandemia, nos ocupando num trabalho paciente de cultivar a memória. Não é só do Padre Zezinho, não é só do Padre Joãozinho. O Padre Mário Marcelo tem livros, a gente vai colocar ali naquele memorial Padre Zezinho. Então, estamos começando uma editora, chama Editora SCJ. Mas tem pessoas que foram, por exemplo, o primeiro padre jornalista no Brasil, o Padre Augusto César Pereira, que já faleceu, né? E que tem livros, inclusive inéditos, que não deu tempo dele lançar, e outros ele lançou, e são livros interessantes, e que nós queremos cultivar a memória. É exatamente o que o Padre Zezinho está falando. Quem não cultiva a memória, depois não constrói a história. E hoje nesse mundo da internet, sobretudo os jovens, né, a sociedade, são muitas as informações, é um avalanche de informações, nós corremos o risco de perder essa memória, né? E com isso nós perdemos muito, uma fraternidade mais ampla, né? Uma fraternidade no sentido, posso dizer assim, vertical que vivemos hoje, mas a fraternidade também no sentido horizontal. Quando nós a memória nos a traz construção e o futuro, né? Outro dia, eu cheguei em São Paulo, eu trabalho agora num cargo aí na congregação, eu tenho que assumir as nossas obras sociais e educacionais. Cheguei para visitar a sede, falei para a secretária que estava lá, chama-se Cláudia. Eu falei, muito bem, Cláudia, primeira vez que venho aqui na sede da Associação Deuniana Brasil Meridional, a DBM. Ela olhou para mim e disse, não, o senhor já esteve aqui. Eu falei, na minha memória, Cláudia, eu nunca estive nesse lugar aqui, não me lembro de nenhuma parede. Ela falou, eu tenho uma foto. Eu pensei, bom, acho que eu estou com Alzheimer. Cadê a sua foto? Imagina, possível. Ela chegou e mostrou a foto. Olha aqui, ó. Só que fazem 15 anos. Mas o senhor esteve aqui na inauguração dessa casa. Quando ela surgiu, o senhor estava aqui naquele dia.
Aí eu, com muito custo, comecei a lembrar. A gente esquece, mas quando está preservado, no caso nosso, é um memorial. Temos outros memoriais, né? Memorial da América Latina, em São Paulo, os nossos museus, que tem muita gente que despreza, né? Os museus, as bibliotecas. Olha ali atrás do Padre Zezinho. Quanto livro? Quanto livro? Eu vivi uma experiência muito gostosa nesses 50 anos, porque a congregação me deu isso. Então, eu vivi 4 anos, quase 5, num país capitalista, onde a mais-valia contava. E eu vi tudo aquilo. Depois, na América Latina, eu vi todas as guerrilhas, aquela luta para que o país ou os países ficassem socialistas. Na Itália, no período que eu morei lá, eu vi muita luta pelo comunismo, mas também pela democracia. Então, eu fui orientado dentro da sociologia e, sobretudo, do Vaticano II, Gaudium et Spes, a desconfiar das grandes palavras. E o Papa fala isso, né? Cuidado com as grandes palavras e a manipulação delas. Democracia, liberdade, justiça, unidade, foram manipuladas e desfiguradas para serem utilizadas como instrumento de domínio, como títulos vazios de conteúdo e que podem servir para justificar qualquer ação. São palavras usadas para enganar o povo. E eu entendo que, como padre, como deoniano, orientado por um fundador que era sociólogo, eu tenho que tomar cuidado, porque a igreja tem sua própria sociologia. Eu não posso me filiar a partidos ou ideologias, porque eu sigo a sociologia da igreja, que é reafirmada com Leão XIII e depois do Vaticano II, com 16 documentos, e depois todas as encíclicas dizendo: nós, católicos, temos uma sociologia própria. E nós não vamos copiar essas grandes palavras, esses termos, porque são todos instrumentalizados. E um padre não pode fazer isso. Porque nós somos formadores. Essa sociologia própria, ela tem um princípio que é bonito, né? Que é um princípio assim bem cristão, que pode ajudarmos a uma questão universal, né? Que é o princípio da fraternidade, né? Que somos irmãos. A todo momento nós rezamos o Pai Nosso, né? Chamamos a Deus de Pai, chamamos a Deus de Pai, e não somos capazes de percebermos essa fraternidade, né? Mas eu queria provocar o Padre Joãozinho agora com uma questão. Padre Joãozinho, aqui vamos ver, está falando em memória, me veio uma questão. No número 115, o Papa escreve assim: o serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade. Em alguns casos até padece com ela, procura a promoção do irmão. Antes de eu entrar para o seminário, muito antes de entrar para o seminário, eu vim numa semana teológica aqui em Taubaté. E você estava coordenando essa semana teológica, você era do diretório acadêmico. E você cantou uma música lá que me marcou, e você não gravou essa música. É verdade. E esse ponto aqui me lembrou isso. Quando fala, eu vejo o rosto do meu irmão, né? Quando vocês lembram dessa música? Pois é, na eu verdade... vejo a face de Deus no rosto. Está falando um negócio, são tantas canções que às vezes a gente faz e não tem a oportunidade de gravar. Eu agora estou recuperando a memória de alguma delas. Essa canção que você está falando, Face de Deus, ela tentava retratar um pedacinho do documento de Puebla, que é de 1979, no número 31 a 39, em que ele diz o seguinte: nós enxergamos a face de Cristo nos irmãos desfigurados, a face de Cristo desfigurada nos indígenas. Aí ele vai dando várias faces, né? Do 19 faces.
19 faces 19 que estão no domínio, no Puebla, e depois mais 20 faces no documento de Aparecida. Portanto, a Exatamente, igreja elas mostra o voltam no rosto documento de do povo. Aparecida e sabe, para mim me toca muito isso. Depois eu gravei outras canções que dizem a mesma coisa de outro jeito, porque esse Cristo transfigurado no Monte Tabor, ele aparece desfigurado no Monte do Horror, que é o Getsemane, na cruz, Sim. não é? Ele é transfigurado na luz e desfigurado na cruz. Mas lá no Tabor, ele está conversando com Moisés e Elias sobre que morte ele haveria de morrer. Então, tem uma ligação para nós entre cruz e luz, desfiguração e transfiguração. E nós somos deunianos, somos sacerdotes da reparação, ou seja, da transfiguração. Agora, muita gente deve estar pensando, que música misteriosa é essa que o Padre Joãozinho nunca gravou? Só para ver como que é bonito esse texto em você, o serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca sua carne, sente sua proximidade. Em alguns casos, até padece com ela e procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas. Aí que está. A opção preferencial pelos pobres, na verdade, é a opção preferencial pelo pobre, que é Jesus. Mateus 25. Eras tu, Senhor? Era. Então, não é uma opção sociológica, simplesmente, é uma opção teológica. Aliás, mística, espiritual. Eu vejo a face de Deus no rosto do irmão, desfigurada pela opressão. Quero cantar com a voz e com as mãos um canto novo de libertação. Essa era a música. Vocês dois gravaram essa música para mim numa fita cassete, Padrezinho um batuque numa caixa de fósforo, batendo, e você cantando. Eu lembro disso, Tim. Pena que eu não tenho essa fita cassete mais na época, né? Isso já... Foi que ano, Padre Joãozinho? Isso daí deve ter sido em 1980. 80 e poucos, não, 90. Pô. Eu dava aula 1990. Acho que foi, porque eu acho que foi um ano entrando no seminário, entre 91... É 1990. Por aí, isso. Na mesma ocasião, Padre Mário, o Padre Zezinho, eu convidei, eu era seminarista, eu era vice-presidente. Ele fez a abertura da Semana Teológica. E eu convidei o Padre Zezinho para fazer uma palestra na Semana Teológica. E ele disse, eu aceito e vou fazer uma canção. E aí, mas ele gravou, ele foi mais esperto que eu. E a música do Padre Zezinho diz assim, ó. Eu conheço. Vamos ver. É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. Foi a abertura. É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. E essa música, ela está no mesmo disco, ainda era LP, que era o LP chamou Sol Nascente, Sol Poente, que depois a Oração pela Família, né? Foi. É o mesmo período, que a Oração pela Família também é do mesmo período, né? Você vê que eu canto a Teologia da Libertação desde 1967, porque todas as minhas canções falam de libertação bíblica. Depois, outras políticas, isso é outro assunto, porque eu tinha em que me inspirar. Então, eu não precisava copiar a esquerda ou a direita, porque, na verdade... Mas deixa eu fazer uma provocação para o Padre Mário Marcelo, que é professor de moral. Eu estou a tempo para te perguntar isso, Padre Mário. A encíclica é sobre fraternidade universal. Ok, Fratelli Tutti, São Francisco, já falamos bastante, coração aberto. Depois tem um capítulo aqui que fala pensar e gerar um mundo aberto, e outro bem deuniano, que é aqui, ó, um coração aberto ao mundo inteiro, da música, isso daqui, né? Daqui a pouco a gente está fazendo música sobre um coração aberto ao mundo inteiro, e alguma coisa assim. Agora, tem uma outra categoria aqui, que é da moral, que é a amizade social, né? Ele fala de fraternidade, até o título diz isso, que a encíclica é sobre a fraternidade e a amizade social. O que é isso? Amizade social.
Não é a mesma coisa que fraternidade? E nós podemos olhar a própria amizade social quando nós olhamos o próprio termo filia, né? O próprio termo filia, que é uma forma de amizade, que é uma forma de amar. Então, quando nós olhamos as dimensões do amor, o amor agape, né? O amor eros, e tem também essa filia, que tem o sentido de fraternidade, que tem o sentido de amizade. Só que nós olhamos a concepção de amizade muito no sentido de afeto, que também é importante. Você também, a fraternidade também tem que criar um afeto pelo outro. Você tem que criar uma afeição, um afeto que te move, né? Que sai das suas entranhas. Isso é misericórdia, né? Que sai das suas entranhas do útero e que te move e ir ao encontro do outro. Então, essa amizade social, ela também é usada dentro dessa fraternidade, porque vem nos mostrar que precisa existir entre nós um amor interpessoal, né? Entre todos, essa relação de respeito, essa relação de fraternidade, essa relação de amizade que é muito mais profundo como nós a compreendemos, né? Hoje o termo amizade ele está muito deturpado, né? Quantos amigos você tem nessa página social? Eu tenho tantos amigos, eu tenho tantos amigos, né? Não, a amizade é algo mais profundo, me leva a olhar para o outro, me leva a padecer com o outro, a sofrer com o outro. Também é uma dimensão do amor, é uma dimensão dessa fraternidade. Existe uma filia, né? Filos, um amor interpessoal, uma relação de respeito, uma relação de comunhão, uma relação de fraternidade. Nós Poderia-se poderíamos assim. dizer, Mário, poderia-se dizer que, por exemplo, dois médicos que trabalham numa mesma UTI, vou dar um exemplo real, que eu li essa semana. Um médico judeu, intensivista, na UTI, ele foi atender uma pessoa com Covid. E aí, quando ele foi entubar o paciente já muito mal, assim, ele viu tatuagens. E aquelas tatuagens eram nazistas. Eram de símbolos do nazismo que matou milhões de judeus. Imagina um judeu salvando a vida de um sujeito que tem admiração pelo nazismo, que tem uma suástica de Hitler aqui no. E aí ele dizia que havia uma força dentro dele que superava essas diferenças, né? Quer dizer, é difícil que isso seja, que essa relação com esse paciente seja de ternura, de afeto, de admiração, não tem nada disso. Mas tem uma amizade social, que talvez não passa nem pela fraternidade. Não, ele não é meu irmão, Sim. mas nós somos, e não é que meu sócio, não é porque é um negócio que nós temos juntos. O Papa Francisco fala, superar o mundo de sócios, né? Porque nós somos sócios, então, amizade social, somos parceiros na sociedade. Não, não é isso. Somos associados de uma mesma associação. Não é isso. Nós somos amigos, né? Ou talvez ele seja meu inimigo, mas eu tenho para com ele uma amizade social. É um outro conceito, né? É um conceito bonito porque é a nossa capacidade também de amar o outro. Quem que é o outro? Alguém diferente, alguém separado de mim. Então, a verdadeira caridade, ela se dá quando eu sou capaz de amar alguém separado de mim. Quando eu digo separado, é no sentido assim, que não existe uma relação afetuosa, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, meus irmãos, existe também um afeto. Eu amo meu amigo, mas até que ponto eu sou capaz de amar aquele que está caído à beira do caminho, que é o bom samaritano, e tem uma amizade que eu não conheço, não sei por que ele está ali, mas eu simplesmente tomo a iniciativa, desço e ajudo. Esse Ele caso fala que de você amor citou, político, né? Amor né? A político. palavra outro é pouco estudada É, o suficiente, não só na sociologia, mas na filosofia também, porque o outro é muito mais do que pensamos. Afinal, o único eu no mundo sou eu. Depois dos bilhões de seres humanos, é tudo outro. Então, sim, eu não posso ser o centro de tudo isso. Eu faço parte de um mundo de bilhões de outros. Então, a palavra outro precisa é, ser é. repensada, porque parece que o outro é o inimigo, é o antípoda, e não é. O outro, eu faço parte dele.
porque eu faço no meio, eu estou no meio de outros. Aliás, o que nós rezamos aí na vem missa? a amizade social. E a missa, o que nós rezamos? Né? O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. No meio de nós, não no meu meio, no meio de nós. Então, quando a gente vê a missa, é todo voltado para o Pai e junto com o outro. Porque se não houver... Em português é difícil dizer isso, seria juntice, mas em outras línguas diz muito mais. A capacidade de você juntar-se a outro e de fazer uma juntice. Quer dizer, capacidade de você se misturar e sem perder sua personalidade. Sim. Mas É a você se questão da misturou. identidade, Se né? não Ele fala fizer que isso... cada um tem sua identidade, né? A pessoa não perde a sua identidade, mas ele conserva a sua identidade, mas nessa comunhão. Mas o senhor falando, Padre Zezinho, eu me lembro, tem uma frase do Papa Bento XVI, assim, que até eu cito com meus alunos, que nos dá esse sentido de humanidade, né? Quando o Papa Bento XVI fala que Deus vê em cada um de nós a sua imagem e semelhança. Sim. Quer dizer, Deus olha para mim e se vê, porque eu sou imagem dele. Deus olha para o Senhor, olha para o outro, para aquele que está caído à beira do caminho, e se vê. Porque ele mesmo diz, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então quando eu olho para o outro, quando eu olho para vocês, quando eu olho para aquele que está à beira do caminho, eu também me vejo. Porque se todos nós somos imagem e semelhança de Deus, no entanto, nós somos imagem e semelhança um dos outros. Então, isso dá o sentido de amizade, de fraternidade, de comunhão. Só que nós estamos perdendo muito isso. Nós gritamos, somos irmãos, rezamos o Pai Nosso, mas na prática, infelizmente, nós não vivenciamos, não somos capazes de compreender essa profundidade, de dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Esquecemos que nossos antepassados eram outros. Sim. Meu pai e minha mãe eram outros. Eu vim de 2 outros. Esquecemos que vamos à missa para ficar ao lado de outros. Brincamos como crianças ao lado de outros. Sim. Outro. Teve sempre na nossa vida. Eu faço parte. E se eu não quiser fazer parte, eu vou dizer que... Eu vou, de certa maneira, eu vou me desfazer. O Padre Zezinho teve esses dias. O Padre Zezinho falou uma expressão que eu achei bonita. Ele falou: eu não quero escrever livro de autoajuda, eu quero escrever livro de alteroajuda. Quer dizer, do... Alterajuda. Alterajuda, e não de autoajuda. Né? Isso. Porque era o outro. Né? Mas a conversa está muito boa, amizade social, amor político, abertura, mas, enfim, nós já estamos aí, a nossa proposta era não passar de 1 hora, acabamos passando, tem centenas e milhares de pessoas nos vendo, né? Acho que podemos repetir algumas vezes, foi tão bom, né? Esse momento, eu quero agradecer aí ao Padre Zezinho, recomendar a todos que conheçam a nossa obra aqui do Conventinho, são 100 anos, né? Desde 1919 que nós estamos aqui, e recomendar que entre no nosso site, né? Vou mais uma vez colocar aqui, o site é esse aqui, conventinho.com.br, está aparecendo aí para vocês. Olha agora, a nossa comunidade inteirinha aqui, né? Está aparecendo aí, e a nossa missão é formar sacerdotes para a igreja. O Padre Zezinho faz isso ao menos há 40 anos, né? E aqui a nossa capela, participe das nossas lives, assista também o nosso YouTube, né, que é Amigos do Coração Conventim. Amigos do Coração é a associação que nos ajuda, né? Você pode se tornar um amigo do coração. E olha, nós estamos aqui, abrimos agora, esse canal no YouTube está com 3,8 mil inscritos. Você pode nos ajudar a chegar a 4 mil hoje, né? É só você entrar e inscrever-se no canal e receber sempre as nossas notificações. Saiba também, por exemplo, o que é essa Casa Dom Couto, um bispo que esteve aqui, viveu a fraternidade aqui no meio de nós, né? E está em causa de
de beatificação. Foi um verdadeiro santo que viveu aqui no meio de nós. Então, essa daí era a nossa dica para você. Quando passar a pandemia, ano que vem, logo que tiver tudo resolvido, convidamos você a conhecer aqui na nossa casa o Memorial Padre Zezinho, onde vai ter muita coisa, mas logo, logo nós vamos dar mais notícias aí dessa obra por meio dos sites. Aguarde, deixa terminar esse ano estranho, não é? Que nós vamos ter novidades para contar. Quero agradecer ao Padre Joãozinho, eu acho que nós estávamos devendo para nós mesmos essa live, sabe? Acho que faz parte do nosso carisma, doutrina social da igreja, questão social, fraternidade. Acho que assim, nós estávamos devendo para o Padre Deon, nós estávamos devendo para a congregação, então nós mesmos. Eu estava incomodado, porque desde que saiu, além de dar muito curso, falar muito para todo mundo, Padre Mário, o Padre Zezinho leu e rabiscou toda a Fratelli e tudo, mas nós sempre nos encontramos, moramos na mesma casa aqui em Taubaté. E a gente dizia, temos que falar alguma coisa. Olha, tudo anotadinho, né? Essa Fratelli tudo, Padre Zezinho, acho que a gente vai fazer uma edição especial, edição anotada pelo Padre Zezinho, e vai mandar para o Papa Francisco. Gente, brigadão, Padre Zezinho, suas considerações finais aí. Foi bom, foi muito bom conversar com vocês, e vamos continuar, se Deus quiser, daqui a algum tempo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente, muito obrigado. Valeu. Bom final de dia para vocês.